na 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 na. Black hole, se eu tô na tribus black hole, acordo do dream ou black hole, em qualquer espaço black hole, black hole, black hole. What up, qual é que é a situação crítica dos amplificadores que aumentam a voz dos pintos? Há bocado disse pássaros. Este é o take 3, malta, portanto já não é o mesmo entusiasmo. Estou cansado. Estamos com aqui alguns problemas técnicos. Este gajo hoje foi ao Baeta e a câmara não estava a deixar filmá-lo. Não fui hoje, mano. Para um gajo ser nabo nessas coisas é muito triste. Yeah. Enfim, Portanto, se notarem agora uma energia assim um bocadinho diferente é porque já fizemos esta introdução 3 vezes estamos cansados. e tipo já não estamos com a mesma espontaneidade. Mas, ainda assim, o que é que nos traz aqui hoje, Johnny? Estás a perguntar a mim? Estou-te a perguntar. Olha, hoje eu queria falar contigo sobre um assunto. E vou começar agora diferente para ser uma conversa o mínimo interessante, não é? Sim. Tu sabes que, pronto, eu conheces-me há muito tempo, né? Desde miúdo. E nós jogámos à bola. E eu acho que todos os miúdos que jogam à bola têm um ídolo, não é? O Ronaldo, ou o Messi, ou o Simão Sabrosa. E eu, apesar de gostar de um jogador ou de outro, nunca senti essa idolatria por ninguém. E isso foi uma coisa que se perpetuou pela minha vida adulta. Não existe ninguém que eu hoje olhe e diga aquela pessoa é o meu ídolo, eu fazia tudo para conhecer. Não existe. Ok. E é uma coisa que eu reparo que a maioria das pessoas o tem, que a maioria das pessoas o sente. Há pessoas que vão até fazem coisas extremas que eu não consigo compreender, como vasculhar lixo de famosos ou vender bens pessoais para ir ver um concerto não sei onde, só para estar mais perto dos seus ídolos. Ok. Isso é fanatismo, não é? E é um fanatismo que eu não compreendo. Eu nunca consegui compreender, nunca senti por ninguém. E esse culto de celebridades ou o que seja, foi uma coisa que eu nunca consegui computar. Ok. E pronto, eu queria falar contigo sobre isso, também Certíssimo. saber a tua opinião, porque eu sei também, desculpa, que eu acho que és uma boa pessoa para falar sobre isto. A sério, porque eu sei que tens ídolos, não é? Yeah. Tens vários ídolos. E pronto, eu gostava de saber o porquê, o que é que sentes, como é que desenvolveste essa relação com a pessoa. Uhum. Pronto, eu gostava de saber, porque eu realmente acho que tenho uma inaptidade para sentir Ok, certíssimo. Acho que esta introdução, isto é o terceiro take como nós falámos, e esta introdução foi a melhor das três. Foi a melhor, eu também acho que sim. Yeah, foi fixe. Mas de várias coisas que tu aí disseste, acho que há muito para desvendar e conversarmos aos dois. Mas só para contextualizar, a primeira vez que me falaste disto numa conversa informal foi chamámos a isto culto das celebridades, não é? E eu não me percebi logo o que é que tu estavas a querer dizer com isto, e acho que essa introdução explica bem também para quem está lá em casa a ouvir qual é que vai ser o tema do podcast. Mas tu começaste por dizer aí coisas super interessantes que eu queria já perguntar e daí iniciarmos a conversa. Uhum. Que foi, começaste por dizer que normalmente miúdos que jogam à bola, que foi o nosso caso, mais facilmente poderiam ter um ídolo. Uhum. Não é? Porquê é que achas que isso sucede? Oh, deixa-me fazer outra pergunta antes dessa. Achas que os miúdos, as crianças, estão mais propensas a encontrarem ídolos, digamos assim, do que os adultos? Eu diria que uma criança, sim, talvez esteja mais propensa a encontrar um ídolo, porque acho que uma criança te procura uma figura, não queria dizer de paterna ou materna, mas procura alguém para se inspirar, uma figura adulta para se inspirar. Isso é mais difícil, ou devia ser mais difícil, em adulto. E acho que na generalidade é mais difícil. Portanto, a primeira coisa que eu começaria por dizer é exatamente isso. Acho que as crianças estão numa fase da vida, um estágio maturacional, onde é mais provável e propenso, essa palavra existe, onde isso aconteça, onde nós desenvolvamos ou encontremos esses ídolos. Mas depois a segunda pergunta foi o que eu acabei por já te fazer, é porque é que achas em particular, no nosso exemplo do futebol, foi o exemplo que tu deste, que é provável que eles adquiram ídolos
futebolistas. Porquê? Uhum. Ou seja, eu estou-te aqui a fazer um conjunto de perguntas para levar à minha tese, não é? Ok. Mas ainda assim quero que isto seja uma conversa. Eu acho que um miúdo que joga a bola e que na nossa altura não havia TikToks nem havia Instagrams, portanto nós para ver futebol tínhamos que ver jogos do futebol, não é? Não podíamos ver através do Instagram ou do YouTube, pelo menos quando éramos miúdos, não é? Com 6 anos, não, mas se Com calhar se- com 12 eu já Não, vi mas YouTube. com 6 anos, quando começámos a jogar futebol, Uhum. eu comecei cedo, acho que tu também, nós não tínhamos propriamente, ou seja, nós não íamos ao YouTube e deixa-me ver qual é o jogador do Chelsea. Não era nada disso. Nós víamos jogos e víamos os jogos que estavam lá na televisão, pronto. Uhum. E portanto, acho que ao consumir esse tipo de conteúdo, vai sempre haver pessoas com que tu te identificas e talvez pessoas que tu te espelhas, não é? Eu acho que a idolatria em miúdo é muito. Eu gostava de ser como aquela pessoa, eu gostava de ser como aquele jogador, eu gostava de ser como o Ronaldo, eu gostava de ser como o Messi. Pronto. Mas isso, a idolatria em criança eu até compreendo. Eu nunca a senti, mas compreendo. Em adulto é que já é mais Não é difícil. certo. Pronto, isso leva-me para a outra pergunta que eu te ia fazer, mas só antes disso. Aquilo que eu estava a tentar transmitir com esta pergunta, e acho que foi o que tu também acabaste por responder, é porque essa admiração perante um par, neste caso enquanto futebolistas, um gajo que está ali a jogar no cartaz, tem 10 anos, quer ser futebolista, vê o Ronaldo, está no auge da carreira dele, Uhum. é normal porque o miúdo, ou a criança, vê competências. Claro que isto não é um processo consciente dentro da cabeça do miúdo, mas vê Uhum. competências nessa pessoa onde ele quer chegar. Uhum. E daí formar-se essa admiração que nós podemos ou não chamar de ídolo. Mas é aí que eu ia então agora entrar. Como é que nós definimos, aqui para esta conversa, se houver uma definição possível, o que é um ídolo? Eu não os tenho, portanto se calhar era melhor tu definires. Ok, O que para é que mim, tu achas que é ídolo, um ídolo? e visto que eu tenho alguns, para mim ídolo seria uma pessoa onde eu reconhecesse, onde eu tivesse primeiro uma admiração, mas que essa admiração adviesse de, sobretudo, eu reconhecer nessas pessoas capacidades superiores às minhas, ou Uhum. capacidades que eu admiro, das mais diversas áreas. Ou seja, imagina, com um músico, eu não sei tocar nada, não sei cantar. Reconheço naquele músico que algo me toca profundamente enquanto artista, ao produzir a arte dele. Uhum. Então vou admirar, percebendo que aquele artista tem competências muito superiores às minhas, e depois às vezes até faço comparações com outros artistas, não é? E tenho preferências, obviamente, mas então começaria por admiração perante as capacidades dessa pessoa Ok, e a tua própria experiência de vida. ok. Ou seja, não tenho esta capacidade, essa pessoa tem e bem fixe, admiro-a. Não é? Acho que é assim que surge o processo de... Mas eu acho que podes admirar alguém sem ser ídolo. sem idolatrar. Pronto, é isso que estávamos a ir à definição. Uhum. E para mim a definição de ídolo é alguém que tu admiras. Não sei se a melhor palavra é consistentemente, se é profundamente, se é... Eu vou-te dizer porque é que isso é problemático para mim. Isso soa-me vários alarmes. Um deles é... não vou usar esta palavra. Mas estamos quase a fazer a pôr essa pessoa num pedestal e numa hierarquia superior à minha, que me incomoda. Porquê? Porque eu acho que não existe pessoas superior a outras. Não foi isso que eu disse. Ok, não, eu sei, mas eu estou a dizer que tu ao dizeres que ok, eu admiro muito aquela pessoa e te parece que aquela pessoa é superior a si, Não. a ti. Não, se foi isso que transmitiu, não é isso que eu queria dizer. Mas pegando no exemplo que tu deste, da cena de hierarquia, eu concordo com essa parte, só não concordo com a análise que é só uma hierarquia, que é a melhor pessoa ou pior pessoa. Há milhares de hierarquias, conscientes e inconscientes na nossa cabeça, onde muitas delas podem se sobrepor. É melhor enquanto músico, é pior enquanto pessoa. É melhor enquanto músico e cantor, enquanto músico, compositor e cantor. Tipo, há milhões de hierarquias. E, por exemplo, nesse exemplo que eu estava a dar do músico, podia admirá-lo enquanto músico, nessa hierarquia de música ele está superior a mim, mas enquanto pessoa ter outras... Consegues separar a obra do... É difícil para do mim, por artista. acaso eu já falei isso com algumas pessoas e para mim é difícil. Eu tenho alguma dificuldade em, por exemplo, um músico que eu gosto muito que mata alguém, eu tenho alguma dificuldade em
separar essas hierarquias. Uhum. Ainda que essas duas hierarquias podem entrar de facto em conflito. Ou seja, uma pessoa que mata alguém é diferente se ele pintar o cabelo cor-de-rosa. A hierarquia de estética, Uhum. percebes? Ou seja, a Podes não hierarquia gostar do cabelo rosa, e gostar da música. mas gosta, sim. A matar uma pessoa, eu acho que é mais discutível isso. Uhum. E essa dissociação é mais difícil. Ok. Mas portanto, voltando aqui à definição de ídolo, para mim ídolo era alguém que tu admiravas e normalmente acontece por ser numa determinada área, não em prol de todas as outras. Não é que aquela pessoa seja o teu Deus, percebes? E acho que é aí que é interessante também entrarmos, não é? Que nós temos essa, e tu foste tu que me disseste isso há pouco, e acho que faz todo o sentido, que temos uma necessidade por venerar alguém, temos quase um vazio existencial e queremos procurar algo. Eu acho que o ser humano, ou a maioria do ser humano, tem essa necessidade, sim. Uhum. Sente de facto esse vazio e gosta de projetar as suas idealizações noutra pessoa. Eu nunca senti isso. Ok. E nunca consegui compreender pessoas que o sentem. Certo? Então vou tentar que tu me compreendas. Claro. É isso. Porque, se calhar, talvez Uhum. aqui a distinção que nós possamos fazer entre nós é talvez o peso que chamamos à palavra. Pois Porque, também pode ser uma questão de semântica, não é? sim, porque parece-me que o que está, e que foi também o que o originou o tema deste podcast, foi o exemplo, já o mencionaste agora, da Lady Gaga, que mencionaste? Não. Tu queres dizê-lo? Sim, eu lembrei-me disto porque eu vi uma entrevista no Twitter, ou no X, ou como no X, ou como quiserem chamar, de um rapaz que foi a um concerto da Lady Gaga no Brasil e vendeu a casa de propósito para ir ao concerto, porque o concerto era longe, ele não era do Rio de Janeiro, não sei o quê. Pá, eu pensei, sim, será que sou só eu que acha isto completamente estapafúrdio, ou há pessoas que acham isto normal? Porque eu não acho normal, não é? Uhum. Não havia ninguém no planeta Terra que me fizesse fazer isso. Aliás, não havia ninguém que me fizesse, sei lá, eu por muito menos, entendes? Mas agora o que eu queria dizer sobre isso é, apesar de eu ter ídolos, e já vou tentar explicar o porquê das aspas, eu também não faria isso. Ou seja, nós concordamos nisso. Ok, mas se calhar fazias noutros níveis, não é? Imagina, tu pagavas 1000 euros para ter um one-on-one com o Jordan Peterson. Mas isso é apenas uma condição socioeconómica. Se Monetária. eu tivesse... 500 euros. Também não. 100 euros. Sim, Para ter uma conversa com uma pessoa. compensava. Era um investimento. Mas aí até vejo como um investimento. Não, mas não podias gravar, não podias fazer nada. Não, mas conhecimento, tipo, eu por Investimento 100 próprio. euros... Sim, na boa. Ok, não era um investimento económico. Pois eu acho que não. Não pagavas 100 euros para ter uma conversa? Se calhar pagava só pela graça. O gajo é mas- psicólogo, meu. Só pela Quanto é que graça, custa sim. uma consulta de... É verdade. É verdade. Não, mas tipo 1000 euros não pagava. Não, também não. Mas isso é por uma condição só socioeconómica. Mas Porque mesmo se tivesse 1 milhão... Não, acho que não pagava. Na mesma. Se tivesse 1 milhão, eu pagava a mesma. Porque acho- Compensava-me. Tipo, não precisava daquele recurso que é o dinheiro. Sim, eu estou a perceber, mas E tinha conhecimento que podias extrair a custo de nada, porque eu não preciso eu do estou a dinheiro. perceber, mas estás a atribuir um valor a uma coisa que eu não acho que tenha esse valor. Tipo, acho que o Jordan Peterson, uma hora com ele não vale uma hora. Não vale, Vale 1000 não euros. vale 1000 euros. Eu por acaso acho que na prática vale mais. Não estou a dizer que eu acho Sim, isso. sim, Estou a dizer, na se prática, ele sim. estiver a vender 1 hora do tempo dele a alguém, Sim, deve valer muito vale mais mais até. do que 1000 Mas eu euros. estou a dizer que não vale para mim. Pode valer Sim, para ti. sim, Pode sim. valer para ti. E para mim por acaso também vale mais que 1000 euros. Pronto. Mas Para mim há não valeria. situações- E eu gosto do Jordan Peterson, por Sim, sim, exemplo. estou a perceber. Mas por exemplo, estamos a fazer uma figura que algumas pessoas podem não conhecer, que é o Jordan Peterson, mas sei lá, 1 hora com Com o Ronaldo. o Ronaldo, 1000 euros. Mas, por exemplo, com o Ronaldo para mim já era menos interessante porque lá está, mas daí vem a cena da admiração das áreas. Há áreas que eu se calhar podia querer Acho essa que hora. Nem 100 euros. Eu por 100 euros falava com o Ronaldo na boa. Mas o que é que ele teria a acrescentar? Só estar na Estou presença. aqui a chincalhar. Pois mas é isso. Ainda bem que. Não, mas não me deixaste acabar. Não, então diz. Estar na presença dele e ter a oportunidade de. Já falei isto no episódio dos filmes. De reconhecer padrões que de outra maneira não terias acesso. Ou seja, não é só estar na presença dele e estar inerte, tipo. A ouvir. Não, mas é tipo. Eu costumo dizer que quem não vai não volta. E há coisas por tu teres a experiência que o conhecimento não o pode transmitir. Mas achas que o Ronaldo devia dizer alguma coisa que já não tenhas ouvido? Até dele. O que eu estou a tentar dizer é que ele se calhar nem precisava dizer nada. Eu passava um dia com ele. Não, mas ok, mas então temos que definir. Pronto, eu passava 1 hora com ele
Eu disse um dia porque enganei-me. Uhum. Passava 1 hora com ele e se calhar tirava coisas bem importantes para a minha vida. Será? Tenho quase certeza que sim. Pois eu tenho quase certeza que não. Acho que é aí que nós diferenciamos. Mas eu acho que essa é mais. Abstrata. Não, acho que é mais prática até. Tipo, Do Ronaldo? yeah. Não estou a dizer que tu estás errado. Apesar de eu estar a dizer. Não, mas imagina, 1 hora do Ronaldo vale muito mais do que 1 hora nossa. Sem dúvida. Eu já passei para horas contigo, meu. Sem dúvida. A questão é, eu não pagaria. Eu não vejo valor acrescentado. Ou seja, Eu não, vejo no Ronaldo. não existe valor acrescentado para mim em estar 1 hora com o Ronaldo. Eu acho que estás a seguir justo. Mas, Com o Ronaldo? mas respeito Não, a tua eu opinião. se calhar, eu acho que existe mais valor acrescentado em eu estar 1 hora contigo, ou 1 hora com amigos meus, que eu confio e que eu gosto de falar Uhum. e que eu gosto de partilhar coisas. Acho que acrescenta muito mais valor à minha vida do que estar a falar 1 hora com uma pessoa que é o Ronaldo e que é hiper mega famoso e hiper mega bem sucedido. Uhum. Não acho que vá acrescentar tanto valor à minha vida. Ok, percebo. Só para dar aqui um contraponto. E eu acho que são duas coisas que não podem ser comparáveis. E eu é que até trouxe esse exemplo, mas não pode ser comparável, não é? Porque esta hora que eu estou contigo Uhum. não é sequer comparável com horas. Ou seja, nós somos amigos e gostamos de estar um com o outro, e isso não é comparável com estares com 1 hora com uma pessoa que não conhece. Uhum. Ou seja, não estou a comparar. Ainda assim, estares 1 hora com o Ronaldo, da minha visão, é alguém que já achieved, que já conquistou Uhum. coisas nas mais determinadas áreas. E eu Uhum. naquela hora ia aprender bué. Será? Comparativamente connosco, que somos mais ou menos a mesma faixa etária, que estamos mais ou menos Uhum. no mesmo grupo social, digamos assim, eu normalmente aprendo bué, tipo, com pessoas muito mais bem sucedidas que eu. Estás a ver? E não estou a dizer que tu és menos bem sucedido que eu. Estou a dizer que estamos mais ou menos e eu aprendo bué com gajos que já fizeram bué das cenas. Olha, Só numa perspectiva de negócios. Eu Numa discordo. hora, perceber. sim, talvez. Mas é assim, aí seria até um investimento e eu aí via valor acrescentado. Entendes? Se eu Mas te- o Ronaldo é o Ronaldo, não é só a versão futebolística dele. Mas será que ele numa hora ele é assim tão business savvy que me ia revolucionar a vida? Sim, pronto. Podemos pôr Se bem fosse tipo o Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort. Aí, se calhar. Mas aí já havia valor acrescentado. Entendes? Pois, mas acaba por ser uma cena subjetiva. Sim, é subjetivo e não é uma questão de idolatria. Eu ia porque acho que ia ser benéfico Vantajoso. para mim. Sim, mas estamos a pôr benéfico como é um processo económico. Então, Mas pode ser benéfico. Eu, por exemplo, no Ronaldo é a cena de aprendo mais com ele numa hora em processos padronizados de rotina, por Uhum. exemplo, que ele acho que é das pessoas, pelo menos é o que toda a gente diz, as entrevistas, tudo, certo. que é das pessoas mais focadas na vida. Eu Uhum. aprendia mais, ou com o David Goggins, tu conheces? Uhum. 1 hora com o gajo eu também fazia na boa. E aí nem sei o que é que ele acredita, nem sei nada. Ok, então deixa-me É só pela fazer cena de- esta pergunta. Agora imagina que não aprendias nada. Tu Quem não pagavas vai na não mesma, volta. mas tu pagavas na mesma? Já, na boa. Não, mas já ias sabendo que não ias aprender nada. Calma, isso é Porque- diferente. Isso é um ídolo, não é? Porque imagina, o gajo que vendeu a casa para ir ter com a Lady Gaga, eu acho que ele pagava o que fosse preciso para estar 1 hora com a Lady Gaga e a Lady Gaga calada. Ok. Entendes? Certo. Nós estamos aqui a desviar um bocadinho do assunto e tinha uma Sim. pergunta para te fazer. Estavas um bocadinho. Estamos a desviar um bocadinho. Mas eu acho que te respondia que não. Que Não se eu- ias? se eu soubesse não ia aprender nada, Uhum, te responderia que não. uhum. Mas isso leva-nos um bocadinho para trás e era uma pergunta que eu te queria fazer, porque quando tu disseste a introdução, tu disseste assim que quem joga futebol quer ter aquele futebolista e quer aceder a esse futebolista, querem aceder aos ídolos. Uhum. E a pergunta que eu te vejo é porquê? Ou seja, achas isso necessário? Porque a mim parece-me que não. Ou seja, Ok. eu acho que até o segredo para tu teres ídolos é não os conheceres. É eles não serem acessíveis. E há bué rappers a falar sobre isso, há bué escritores a falar sobre isso. Quando tu conheces um ídolo, verdadeiramente tu o conheceres, Uhum. ele deixa de ser teu ídolo, percebes? Um ídolo tem que ser inacessível. Pois isso. E portanto, essa necessidade de ele ser acessível, acho que não está diretamente ligada com ídolo. Isso soa-me muito estranho. Eu Porquê? mais depressa, mais depressa eu idolatro alguém que eu conheço do que alguém que eu não conheço. Pois, mas é isso que estávamos a falar desde o início, é o peso que estamos a dar à palavra ídolo ou não. Porque se ídolo for a admiração verdadeira, genuína, nesse sentido que tu estás a dizer de conheceres e Uhum. admirares e tipo ser uma coisa mesmo real, Uhum.
Concordo contigo. Uhum. Agora, se ídolo for admiração por áreas específicas, por coisas específicas, acho que esse lado da acessibilidade não é tão relevante. Então, mas o Jordan Peterson é um ídolo teu, é justo dizer isso. Eu há bocado pus entre aspas porque eu não sei se Posso dar diria outro atualmente, exemplo? não sei se diria atualmente que tenho ídolos, acho que não diria assim, mas é uma pessoa que eu admiro e é uma referência para mim. Que é para mim, e há bocado não disse que é assim, desculpa, que é para mim também faz parte da definição de ídolo. Eu digo a palavra farol, para mim são faróis, e o que é que eu quero dizer com isto? São referências que me apontam numa direção. Certo. E para mim essa é a definição de ídolos, acho que colocaria assim. Acho que nesse caso toda a gente tem, não é? Mas onde Diz-me tu, Não, claro que eu tenho pessoas que admiram. mas forte, ou seja, quando digo, por isso é que é difícil distinguir entre ídolo ou não, porque são referências fortes. O problema para mim é onde é que traças a linha entre, ok, pessoas que o farol e vender a casa para ir ver um concerto. Onde é que- Acho que é na consciência que eu queria dizer. Que é no. Consenso também pode ser sinónimo de sensatez. Posso dizer sensatez. Uhum. Acho que é no ser Ser sensato. sensato. Mas quem é que define o que é sensato e o que é que não é sensato? Pá, venderes uma casa para ir ver uma coisa não é sensato. Mas imagina que o rapaz se vira para ti e diz: foi o dia mais feliz da minha vida. Vais ficar sem casa, vais ter frio, vais morrer. E ele não faz mal, eu morro. Não faz mal, mas não é sensato. Pois, eu também diria que não é, mas ele provavelmente vai dizer que é. Eu respeito, mas acho que todos nós, enquanto sociedade, diríamos que isso não é muito sensato. Lá está, a menos que ele não precisasse do recurso casa. Se ele tivesse bué de casas, Pois, opá, pois também não sei a história, né? Sim. Mas acho que não é o caso. Acho que as pessoas que fazem isso geralmente Pois, são. se ele coisas vendeu a que casa é precisam. porque precisava do dinheiro, né? Mas o que é que tu dirias daquilo de não ser acessível? Porque há muita gente a falar sobre isso, eu por acaso concordo disso, que é o segredo para o ídolo é não o conhecer. Pois, para mim é estranho. Se é uma pessoa que não me é acessível, então aí é que eu não vou idolatrar de certeza. Imagina, o Ronaldo é um ponto, é uma referência para ti, vamos imaginar, Talvez. em determinadas áreas. Te fazem ser mais determinado, te fazem ser mais focado, te fazem ser melhor enquanto businessman, Uhum. bem coisas. E essa acessibilidade que tu tens a ele, eu acho que pode nem sempre ser assim, atenção, mas faria conhecê-lo melhor e começava a achar que ele era uma pessoa de merda. Que é o que provavelmente acontece, ou pode acontecer com a maioria das Pode pessoas. acontecer. Sim. Porquê é que sentirias essa necessidade de o ter que o conhecer? Eu costumo dizer assim, eu aquelas pessoas que eu sinto assim, se eu algum dia chegar e essa acessibilidade acontecer, e não for eu que a provoco, Uhum. que seja pelo meu trabalho. Estás a ver? Ok. Eu isso gostava. Tipo, que o meu trabalho, Naturalmente, levasse lá. como por exemplo, eu dou treinos, só para contextualizar, Uhum. já dei treinos também a algumas pessoas famosas, e por acaso, imagina, alguém fala com alguém e dou treino a uma dessas pessoas. Pá, isso não me importava, estás a ver? Não, Para mim era uma cena fixe. Então tu não quererias, se não fosse por esse meio, não quererias conhecer os teus faróis. Não diria só pelo aspecto profissional, diria por um aspecto orgânico e natural da cena. Pode ser por diversos fatores, mas nunca iria forçar. Ok. Ou seja, eu nunca iria vender a casa para ter uma hora que aquela pessoa porque quer forçar a conhecê-la. Ok. Mas se fosse um valor aceitável, já é. Pronto, isso voltamos para a cena dos 100 euros. Pois, E pois. já fez quase como um investimento ou não, não é? Pois, é. É duvidoso quando pomos dinheiro e assim, não é? Não, é que. Pois, não sei. A minha questão é exatamente essa: é que. Não sei, uma pessoa que me parece inacessível, porque é que eu me vou interessar? Porque é que eu vou? Porque isto também é uma questão de semântica. Ou seja, claro que há pessoas que eu admiro e são pessoas que são inacessíveis. Não é por serem inacessíveis que eu vou deixar de admirar as pessoas. Mas eu não conseguiria chamá-los de ídolos. São ídolos para mim. Pois, a gente cá na definição é que estamos aqui às voltas e não conseguimos. São definir. pessoas que eu admiro, são pessoas que eu me espelho, são pessoas que eu me inspiro, mas não são ídolos. Ou seja, Tudo isso que tu disseste agora para mim é a definição de ídolo. pronto, mas eu acho que há pessoas que extrapolam essa definição, que prejudicam o seu bem-estar só para estar mais perto do seu ídolo. E isso é realmente o que me incomoda. O que te incomoda. Sim, eu percebi isso. Não é os teus ídolos. Sim, sim. Não, eu percebi isso, só estava a tentar dar um contraponto de
que é um problema de sensatez, ou seja, esse teu incómodo, e também é meu, também, isso do exemplo que tu disseste também me incomoda, mas é um problema de sensatez e não é um problema de haver ídolos ou não, percebes? Não, claro, acho que sim. Mas é assim, eu tenho, segundo essa definição, eu tenho ídolos que são pessoas próximas. Pessoas, sim. Fizeram essa pergunta numa entrevista, houve um miúdo que fez uma pergunta ao Tom Brady, que o Tom Brady que é um dos maiores atletas de sempre, dos Estados Unidos, fizeram essa pergunta, quem é que era o teu ídolo quando estavas a crescer? E ele vira-se, faz assim uma pausa, começa tipo meio que a chorar e diz, o meu ídolo era o meu pai. Vai ao encontro do que estás a dizer, um ídolo pode ser o pai, pode ser o amigo, pode ser... Quem era o teu ídolo? Quando? É crescer. Olha, acho que o primeiro ídolo que eu tive de todos foi o meu pai também. Uhum. Quando eu era bem puto e via filmes e depois achava parecido. Nunca te aconteceu isso? Tipo, veres uma figura na televisão ou um ator ou assim e depois quando eras muito miúdo, nessa pessoa que tu admiravas, tentares encontrar semelhanças? Nunca te aconteceu isso? Não. Yeah. Então olha, se calhar é por isso que nunca te sentiste essa cena. Mas eu desde muito puto lembro-me disso. Tipo, sei lá, com 5 anos vi o Rocky Balboa. E achava depois o meu pai super parecido com o Rocky Balboa. Atualmente vou ver e percebo que não é objetivamente verdade. Uhum. Pronto, ainda assim começa por aí. Mas depois, ao crescer, acho que foi como tu disseste, foi nos jogadores de futebol, foi várias coisas. Pois, Mas daria depois o salto para, e por isso é que eu pus há bocado entre aspas a questão dos ídolos. Se ídolos representar faróis, referências que tu admiras, direções a seguir, eu tenho. Se representar a definição que nós começámos por dizer de Fanatismo. vender a casa e isso eu não tenho. Ou seja, depende da definição que nós eu também usamos. acho que não tens. Nunca, aliás, o meu intuito de conversar não era esse. E tu sabes. Sim, sim, sim. Eu queria te perguntar, já que tu tens mais ídolos que eu diria, ou pelo menos tens uma definição mais. Eu se calhar também tenho ídolos, só não tenho uma definição clara Definição. na cabeça. Sim. Tu acho que estás mais clarificado sobre isso que eu. Portanto, eu gostava de te perguntar porque é que as pessoas são fanáticas por certas pessoas. Foi por acaso, desde pai dos meus 15 ou 16 anos, tive esta conversa na escola com uma rapariga e ficou-me sempre na cabeça, não sei porquê, que era a diferença entre. Ou a diferença não, eu costumava dizer assim que era. Eu não sou fã de nada. Porque para mim a palavra fã lembrava-me fanatismo. Nem sei se em termos da. Epitomologia. Isso. E se é verdade, se fã vem de fanático, mas a mim fazia-me lembrar. Então dizia que eu não era fã de nada. Porque não sou fanático com nada, não sou fundamentalista com nada. Mas Ok. há coisas que eu admiro bué, meu. E não há mal nenhum em admirar e inspirar-te. E há bocado fizeste uma pergunta que foi: porquê é que nós teríamos interesse em alguém que não é acessível? Não estou a dizer que foi o meu caso, mas imagina alguém que vem de um extrato socioeconómico muito mais baixo. Não tem quaisquer referências. Na família, nos amigos. Eu perguntei isso. Se eu perguntei é uma estupidez, porque acho que facilmente podemos ter interesse por alguém Sim. inacessível. E é um Mas- ponto. E pode ser útil até. A minha questão era mais nesta. Ou seja, porque é que eu seria fanático por alguém inacessível? Pois. Isso Aí é uma é boa que questão. seria difícil de compreender Sim. para mim. Isso é uma boa questão e acho que não tenho resposta, mas podemos tentar chegar lá. Porquê é que a rapariga vende a casa para ir ver a Lady Gaga? É isso. Yeah. Porquê é que ela se tornou fanática? Porque eu acho duas questões. Eu acho que primeiro as pessoas vivem muito amarguradas e pessoas que têm tendências fanáticas acho que externalizam os seus desejos noutra pessoa. Acho que o rapaz que foi ver a Lady Gaga provavelmente gosta ou gostava de viver tudo o que a Lady Gaga representa. A fama, etc. Portanto, acho que as pessoas externalizam os seus desejos nesses ídolos de uma maneira fanática. E depois, eu acho que as pessoas têm uma necessidade de venerar outra pessoa, outra entidade. Existe uma... Como é que eu ia dizer? Existe uma propensão natural ao ser humano, e isto já vem desde o início da civilização, não é? Porque desde que há registros, que existe registros de... Idolatria e de veneração, não é? Não era isso que eu queria dizer, mas sim...
Rituais? Oh, ganda branca. Mas eu compreendo o que estás a dizer. Já existem desde há muito Mitologias. tempo. Mitologias. Ou seja, existe mitologias desde que existe humanidade, praticamente. E Mas portanto, no fundo, onde essas mitologias praticavam ritos onde havia idolatria sim, a algo, a a uma entidade, a Deus, Deus do sol, Deus da água, Exatamente. Deus disto e Deus Sim. daquilo. Portanto, sempre foi, ou acho eu, existe uma propensão natural do ser humano em venerar outras entidades. Uhum. E acho que com. Vou tentar não ser ofensivo. Com a perda de influência das religiões mais tradicionais, existiu uma migração dessa veneração para coisas mais terrenas, para Concordo deuses contigo. mais acessíveis. Como por exemplo o dinheiro. O dinheiro é um exemplo. Bom exemplo. Artistas é um bom Uhum. exemplo. Pronto. Acho que é por Não, aí. concordo contigo. E temos aí duas questões que são diferentes e que são fundamentais. A segunda parte, que é que estávamos a falar agora, é a existência desse vazio interno dentro do Uhum. ser humano por necessidade de idolatrar algo, Uhum. seja um Deus, e depois o que tu referiste no fim, que na minha opinião é uma reflexão brilhante, é com a perda da força desses deuses ou dessa. Tu tens obrigatoriamente de substituir na hierarquia por outro algo. Uhum. E neste caso em concreto, coisas mais terrenas, como dinheiro, como outras pessoas, como. Concordo totalmente com isso. Como um carro sim. ou isto. ou Mas aquilo. é difícil de responder o porquê desse vazio existencial. E tu, segundo me parece, não sentiste tanto essa necessidade. Não. Será que és uma experiência modificada? Eu espero que não. Eu diria assim, mas eu se calhar diria assim, e corrige-me se eu tivesse injusto. Mas eu diria assim, partindo do pressuposto que ninguém. Existem mutações genéticas aqui e ali, mas partindo do pressuposto que ninguém é um ser, uma espécie superior ou inferior a. Somos mais ou menos parecidos, com genéticas mais ou menos semelhantes, Uhum. eu diria que tu tens esse vazio também, só que substituíste-o por outra coisa. A pergunta que eu te faria é: quem é que está no topo da tua hierarquia? És tu próprio? Pois, eu diria que sim. Eu Foi. diria que eu pratico, ou tento praticar o culto do interior. Ok. Pronto. Isso Não para sei- mim também soa estranho, percebes? Não estou a dizer que é O guia- mal. o- Se eu disser o meu, o que é que está no meu, Vamos na aqui. minha hierarquia, também seria estranho para ti, não Vamos é? aqui. Não, eu acho que até sei o que é que vai na tua hierarquia. Vamos aqui quebrar um bocado o gelo. Sabes que é o Guita Pimpolho? Sei quem é o Guita Pimpolho, não sei porque é que vamos para aí. Que o gajo disse que era ídolo dele próprio. E eu se calhar sou parecido com o Guita Pimpolho. Para quem não sabe quem é o Guita Pimpolho, Não, vá ver ao YouTube, por não favor. Vá, não vá. Para agora o vídeo, Não parem vá- o vídeo não e vá metam tudo. numa outra separadora Uma outra tab. Guita Pimpolho. Pá, E não. façam memes com o João e com o Guita Pimpolho ao lado. Não por vejam, favor. não vejam. Mas pronto, se calhar. Mas eu não diria que sou ídolo de mim próprio. Mas sim, eu diria que sim. Eu diria que talvez no topo da minha hierarquia esteja o próprio. E acho que, de um ponto de vista até ou seja, se eu me cultivar a mim próprio, eu acho que consigo contribuir melhor para as pessoas à minha volta. Sem dúvida. Mas a questão é, se tu não te consegues cultivar a ti próprio sem seres o Deus do teu próprio mundo. Calor. Vou dizer isto, olha, vi isto num vídeo há pouco tempo, estavam a falar sobre paternidade. Alguém estava a dizer ser pai, ter filhos é a pior coisa do mundo, deixas de ter tempo, deixas de não sei o quê, não podes viajar. Pronto, Ok. uma opinião para não querer ser pai. Uhum. E depois o outro cara respondeu-lhe de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém responder. Que era do género: não, isso tu estás a dizer, tens toda a razão, é super verdade, é factual, temos menos tempo. Uhum. Mas tu, por alguns momentos, deixares de orbitar dentro do teu próprio universo e teres ali à tua frente alguém que é mais importante do que tu, Uhum. paga tudo o resto que tu disseste. E foi uma resposta interessante para mim, porque transmitiu aquilo que eu estou a tentar dizer de sermos o Deus do nosso próprio mundo. Mas pronto, nós já falámos sobre isso no outro podcast. E eu disse que para mim, como resultava melhor, e acho que tu não concordaste comigo, mas para mim, quando resulta melhor é quando não estou focado, quando eu não sou o Deus do meu próprio mundo. Sempre que eu fiz isso, eu comecei aqui aos
pontapés com a minha própria cabeça, ando aqui às voltas. Pois, tu não és o Deus do teu próprio mundo e eu sei quem é o Deus do teu mundo. Uhum. Mas achas que alguém poderá não ter deuses? Deuses no sentido religioso, sim. Não, sim, obviamente. Mas eu acho que tens. Por isso é Nesse que sentido, na hierarquia. eu acho que tens de ter sempre alguma coisa, ou E podes ser tu próprio. podes. Ou estás muito confuso e não consegues agir. Por isso, respondendo à tua questão, acho que é possível. Há pessoas que de facto não têm nada no topo da hierarquia, mas estão demasiado confusos sequer para agir. Normalmente está associado a doenças, penso eu. Desculpa, repete? Não percebi. Eu acho que se tu não tiveres nada no topo da tua hierarquia, Então, mas é possível? sim, eu acho que sim. Ok. Mas estás demasiado confuso sequer para poderes agir, para poderes realizar uma ação consciente e com liberdade. Ou seja, se tu Ok. vais pegar no copo, é porque isto aqui fica estranho para as pessoas perceberem. Imagina tens um copo de água e um copo de vodka e estás cheio de sede e vais pegar no copo de água, é porque tu tens uma hierarquia dentro de ti que preferiu a água porque sabe que vai ser benéfica para ti. Uhum. Ou o contrário, preferiu a vodka porque quer sempre mudar. Uhum. E isso em si só é uma hierarquia. Certo. Mesmo que a pessoa só tivesse essa hierarquia na vida toda dela, que é altamente improvável, Uhum. não é? Ainda assim teria um topo, que era a água ou que era a vodka. Uhum. Agora, eu acho que há casos onde tu podes estar tão confuso, tipo inconsciente, ou tipo com uma doença tipo esquizofrenia ou assim, Estou a perceber. em que podes de facto não ter nada no topo, fica tudo um blur, fica tudo cinzento e tu não deixas de perceber. Ok. Mas não sei se consegui explicar muito bem. Não, eu percebi. Mas acho que para a grande generalidade tu tens sempre algo no topo. Achas sempre. que nesse caso continuaria objetivamente a existir um topo, só que a pessoa não vê? Hum, Ou realmente não existe um topo? hum. Olha, boa questão, nunca pensei sobre isso. Porque assim, eu acho que objetivamente, se estivermos a falar da hierarquia que mata a sede, a água é melhor que a vodka. Uhum, Independentemente da confusão que vai na cabeça da pessoa, não é? certo. Será que isso se aplica a todas as hierarquias? Pois, eu não sei se as hierarquias são subjetivas ou não. É uma questão. Porque Podemos essa falar questão- disto noutro podcast, também acho que estamos a Divagar já um bocadinho. bocadinho. Yeah. Mas pronto, fica a pergunta. Sim, sim. Mas então deixa-me voltar a tocar na ferida. Não é tocar na ferida, vou ser sincero. Toca Porque na isto, ferida. porque isto é uma coisa mesmo que me interessa bastante. Tu já tentaste explicar, mas eu acho que não fiquei satisfeito com a resposta. Ok. Diga. Tu seres o topo da tua hierarquia, seres o Deus do teu próprio universo, e desculpa essas palavras, tenta-me explicar porquê. Porque eu, apesar de ter essa tentação, eu tenho bué essa tentação. Tipo, eu sou uma pessoa às vezes que epá, o egoísmo aparece-me. Tipo, sei lá, quero ser eu a ficar com aquilo, quero. Estou a exagerar, obviamente, estou a ser falso humilde, mas eu ao longo da minha vida senti isso, que às vezes eu também tenho a tentação de ser o Deus do meu próprio mundo, meu. Fazer só o que me apetece e não cagar em toda a gente. Mas olha, Mas, desculpa. desculpa, eu tento combater isso. Ok. Então, a minha pergunta para ti é: qual é que achas que é a diferença para eu querer combater isso e tu assumires e aceitares isso de bom grado? Assim, isso é um assunto extremamente complexo, dá para vários episódios. Mas eu acho que ser o Deus do teu próprio mundo não quer dizer necessariamente que és uma pessoa egoísta e que queres tudo para ti. Ou que... Imagina, eu posso ser uma pessoa humilde, posso ser uma pessoa. Está-me a faltar, estou cansado, está-me a faltar outra palavra. Altruísta. Uhum. Tu podes ser uma pessoa altruísta e mesmo assim seres o Deus do teu próprio mundo. Eu acho que não são incompatíveis. Eu compreendo o que estás a dizer, que em termos filosóficos, Não, se calhar, imagina, estás num jantar de amigos, estão a comer uma sobremesa, um bolo, só existe uma fatia, e tu adoras aquele bolo, uhum. e tu queres muito comer aquele bolo, e daria-te muito prazer comer aquele bolo. Uhum. Mas tu pensas, ok, se eu for altruísta e der o bolo a outra pessoa, Uhum. eu vou-me sentir bem comigo mesmo porque fui altruísta. Uhum. Ou seja, eu fui altruísta e não deixei de ser a pessoa mais importante do meu mundo. Estou a perceber. Porque atribuíste mais valor à sensação de ficares bem com esse altruísmo do que à sensação de comer o bolo. Compreendo.
Mas eu diria assim, eu acho que essa definição resulta hum, o teu, até o teu rei querer matar o Deus. Ou seja, isto é uma metáfora, para essas situações assim mais corriqueiras funciona. Mas imagina que tens um rei, imagina que tens um Deus. São duas figuras, Hum. em termos históricos, imagina assim, que as pessoas tinham um rei e tenho um Deus. O que é que, Devoção, sim. pronto, o que é que acontece quando esse rei quiser matar o teu Deus? Qual é a escolha que tu fazes? Ou seja, a pergunta que eu te faria é, imagina que o exemplo não é com um bocado de bolo, mas o que é que tu farias se tu tivesse de sacrificar realmente um bocado de ti? Mas que é fisicamente. Não fisicamente, mas Mas eu sacrifiquei um bocado de mim, não é? Sacrifiquei um pouco do prazer. sim, mas numa cena corriqueira, né? Pronto. Ou seja, a pergunta que eu te faria era se Hum. a sensação de comer um bocado de bolo fosse superior à sensação do altruísmo que Hum. tu sentiste, Eu provavelmente faria, sim. tu comias o bolo. Sim, diria que sim. Pois eu não, meu. E a pergunta é, porquê é que eu combato e porquê é que tu aceitas de bom grado? E não estou a dizer que eu estou certo, atenção, eu não sei se estou. Sim, no caso do bolo, nunca seria. Mas numa situação parecida. Porque tu há bocado disseste aquele gajo que estava a dizer porque é que não se devia ser pai, não é? E a resposta do outro foi que é a sensação de ter alguém mais importante que nós é muito boa. E eu tenho 100% de certeza que isso é verdade. Eu, quando for pai, eu espero ter essa sensação. Eu quero muito ter essa sensação. Neste momento, não existe ninguém mais importante que eu. No meu mundo. Para mim, obviamente. E eu Ok, acho que percebo. toda a gente devia ser assim. Eu acho que se a pessoa mais importante para mim for eu mesmo, vai melhorar a esfera das pessoas à minha volta. Percebo. E acho que nós já abordámos um bocadinho isso nos episódios anteriores, não queria estar a ser maçador. Não é bem a minha experiência no mundo, posso estar errado, já falámos isso antes. Ou seja, eu compreendo a lição do amor próprio e eu cultivo-me bastante a ser uma pessoa, conheço-me bastante a mim próprio, uma pessoa super. Tiro hoje em dia que sou uma pessoa super estável e super feliz. Mas o amor eu normalmente encontro nos outros, ou nas minhas ações para com os outros. Agora, se isso é certo ou errado, pá, é a minha experiência. Então, espera, porquê é que nós viemos para aqui? Por causa da questão dos ídolos, não é? Onde é que a gente já vem? Então, a conclusão que chegámos foi que eu sou ídolo de mim mesmo, tipo o Guita, Yeah. Bimpolho. Mas eu não sei, eu não estou confortável com essa definição. Sim, eu também não diria assim. Eu não diria que sou ídolo de mim mesmo. Pronto, eu não acho é que haja pessoas mais importantes que eu. Pessoas, pois, não sei. Pois, Mas isso é não uma sei se eu questão. estou a falar. Uma pessoa que seja agnóstica ou ateu ou o que seja, não existe essa pessoa. Ou Olha, pelo mas menos não é saudável existir, não é? não sei, queres ver esta? Tu tens? Tenho. Sem ser. Já. Ok. Mas é metafísico. Hum. Não, mas vais perceber o que é que eu estou a dizer. Diz-me. Muitas e muitas vezes o meu eu da manhã é mais importante do que o meu agora. Mas é o teu eu. Sim, mas ainda não existe. Não é uma pessoa. Mas será que o eu de alguém é mais importante que o teu eu de hoje, de agora? Acho que também pode ser possível, pá. E há casos onde é bombeiros que sacrificam, meu. Pessoas que fazem coisas. Olha, vi esta análise também que achei muito engraçada. Eu diria que aí é a questão do bolo e da. Pois, eu percebo. É isso que a gente discorda um bocadinho. Mas eu vi esta análise que é engraçada e vai de encontro a isso que estamos a falar. Tipo, que a diferença entre nós e os animais é que nós às vezes fazemos o que não queremos, meu. Eu sei que tu não concordas com isso, ou acho que podes tentar explicar isso, não sei se queres falar sobre isso agora. Mas eu concordei bem com essa definição. Eu Eu acho que atiro a isso é- bola ao meu cão. Acho que isso é uma impossibilidade lógica. Pois eu acho que não. Eu tiro a bola ao meu cão, ao Rocky. E o meu cão é muito esperto, às vezes é difícil, mas pronto. A maior parte dos animais, eu tiras a bola e eles vão atrás da bola. Apesar de já terem percebido que depois vão, tipo, tiraste a bola para o enganar. Uhum. E nós, o que a humanidade e esta inteligência e consciência que nós fomos formalizando é tipo, é pensar passado, presente e futuro. E às vezes faz coisas que não queres. Querias bem comer o bolo, mas Uhum. percebes que ficas gordo, então não comes o bolo.
Mas a tua necessidade biológica e a tua necessidade imediata era comer o bolo. E tu podes argumentar, sim, mas o que tu realmente queres é. Mas acho que essa não é a experiência da maior parte das pessoas. Eu prefiro, As pessoas queriam era comer o bolo. eu prefiro não ficar gorda que comer o bolo. Mas tu também não ficavas gorda a comer o bolo. Se eu Em termos comesse o bolo factuais. todos os dias, Sim, mas ou seja, acho que a experiência que as pessoas têm é. O que elas sentem é que querem comer o bolo, não é fazer dieta. talvez, não sei. Não poderei falar pelas outras pessoas. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu E sei que a minha experiência não é isso. Tudo o que eu faço na vida é porque eu quero fazer. Pois, eu faço bem de coisas que não quero fazer. Mesmo as coisas que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer. Pois, eu acho que. Não sei se entra para a mesma definição de liberdade, meu. Não, fazem ou obrigam. Não há outra questão para mim. Então, quando tu não comes o bolo porque estás em dieta, Hum. tu querias comer o bolo ou não querias comer o bolo? Eu queria comer o bolo, mas na hierarquia de decisões entre comer o bolo ou fazer dieta, eu prefiro fazer dieta. Eu prefiro continuar a fazer dieta. Eu prefiro escolher continuar a fazer dieta. Uhum. É uma hierarquia de decisões. Isso faz sentido. É uma hierarquia de quereres. Quero fazer dieta, quero comer o bolo. Quero fazer dieta, ficar acima Mas de... porquê é que tu escolheste não comer o bolo? Porque preferes então essa Na hierarquia? verdade não escolhi. Acho que escolheste. Mas porque preferes fazer dieta? Pois, ok. Eu acho que é mais sensato dizer assim: oh meu, eu queria comer o bolo, mas não o fiz porque te dou mais valor a outras cenas. Mas eu não fiz aquilo que queria fazer. O meu impulso. Porquê é que eu não vou na rua e não assobio a todas as mulheres? É o nosso impulso biológico. E porquê é que não queres fazer isso? Porque não quer ser preso. Não, estou a gozar. Não, mas porque escolho não ir de acordo com o meu impulso biológico. Mas porquê é que não queres ir de acordo com o teu impulso biológico? Porque há outras condicionantes sociais, eu sei onde é que tu queres Pronto, chegar. exatamente. Ou seja, Mas o teu impulso de fazeres o que queres, Hum. tu não o fazes. Inicialmente. Às vezes até por coisas que tu podes nem saber. Não, tu não fazes, mas a alternativa é uma coisa que tu queres. Então e se não souberes a consequência ou a alternativa? Como assim? Tu queres fazer uma coisa qualquer, Hum. mas não o fazes. Certo. Não sabes nem porquê. Eu acho que isso não existe. Tentar pensar num exemplo onde isso aconteça. Às vezes pode ser por medo. Pronto, também está aí uma justificação. Por medo. Pronto. Então, não fizeste por medo. Como é que tu... Medo de quê? Medo de morrer? Consequências, uma coisa qualquer. Yeah. Não, eu quero muito saltar de paraquedas, mas não salto Não, porque medo, porque tenho medo de só. morrer. Medo sem consequência. Medo, Uma coisa que nunca fizeste, isso não não sabes o existe. que é que pode acontecer, não Medo. fazes. medo do desconhecido. Queres lhe rotular, que é para dizer, porque Não, ou seja, priorizavas o desconhecido. Mas há sempre, ou seja, é sempre uma hierarquia de decisões. Pois, opá, eu acho que é mais sensato dizer que às vezes nós fazemos coisas Não, ou não fazemos o que queremos. Pronto, aparentemente é isso. Mas se fores analisar logicamente, aquilo que tu dizes que não queres fazer foi porque tu escolheste uma alternativa No fundo é que porque, queres fazer, sim, normalmente nestes exemplos todos que eu estou a dizer é porque priorizas o futuro em prol do presente. por E exemplo. eu percebo isso, mas isso não é semelhante a dizer tudo que... Se eu não fizer uma coisa é porque quis outra. Às vezes só não faz aquela coisa. Epá, agora estou-me a baralhar aqui nos termos. Mas eu acho que é, mano. Eu acho Pois, que, eu acho que não. pelo E acho que é isso que nos difere dos animais. pelo menos eu analisei isto internamente e eu nunca consegui nunca consegui pensar num exemplo onde isto não se aplicasse. Na morte, meu. Na morte? Bombeiros que salvam pessoas e sacrificam-se. Outra coisa, Hum. quando tu te arrependes, já te aconteceu arrepender-te de alguma cena, de alguma ação? Claro. Tu fizeste. Porquê é que te arrependes? Porque o meu cérebro processou estímulos diferentes. Quando? Depois de fazer a ação? Sim. Ou na hora. Mas estímulos diferentes como assim? O que é que queres dizer com isso? Porque é que eu mudo de decisão? Mas isso é outro assunto, não é? Não, o que eu estou a dizer é que essa capacidade que nós temos ao sacrifício ou de arrependimento parece-me mais sensato afirmar que nós às vezes podemos ter a escolha de não fazermos o que queremos. Ou de fazeres até o que não queres. Por exemplo, sim, é isso que eu quero dizer. O bombeiro, quando sabe que vai perder a vida a salvar a criança que está no prédio em chamas, Ele não quer, ele não quer morrer. mas quer salvar a vida. Exato. Portanto, Mas acho que na hierarquia tipo de morte, toda a gente diria que ninguém quer morrer, menos do que salvar a vida. Vai tentar salvar a vida apesar do risco. Eu diria que não. Eu diria que na hierarquia desse bombeiro,
ele prefere morrer e salvar a vida do que sobreviver e o bebê morrer. Continua a ser uma hierarquia Pá, de quereres. bombeiros que estejam aí digam, não sei bem. Também é uma pergunta sincera. Eu Porque acho eu acho que ele não queria morrer em nenhum caso que possível. não, claro que não. Ainda não é? assim faz. E acho Claro que que parece-me não. sensato dizer. Às vezes há pessoas e há situações onde tu fazes. Eu estou-me a baralhar, também já estou cansado. Onde tu podes fazer o que não queres. Sim, eu acho que aparentemente é isso. E nós vivemos a nossa vida com essa impressão. Mas analisando isso de um ponto de vista mais profundo, é sempre uma hierarquia de quereres. Eu não faço aquilo porque quero fazer isto. E achas que o bombeiro prefere salvar e morrer? Não, eu acho que o bebê. Desculpa. Eu acho que o bombeiro ele não quer morrer, como é óbvio, mas ele quer salvar o bebê. E como é que compatibilizas essas duas? Disseste por um lado, ele não quer Uhum. morrer, Porque é uma mas quer hierarquia. salvar o bebê. Se quer salvar o bebê. Ele prefere salvar o bebê e arriscar morrer E imagina que ele já sabe. do que assegurar-se a si mesmo e sobreviver. Imagina que ele já sabe. Certamente há de E o haver bebê casos morrer. assim. Que se fizeres isso para salvar aquela pessoa, vais morrer. Mas ainda não fizeste. Uhum. E a pessoa escolhe a mesma. Uhum. Ele sabe 100% que vai morrer e que vai salvar Uhum. o bebê. É o bolo. É o quê? É o bolo. Como assim o bolo? É o exemplo do bolo. Tu dirias que ele prefere morrer e salvar Uhum. do que ficar vivo e não salvar. Uhum. Pois eu acho que isso é. Para mim não corresponde à realidade. Para mim eu diria. Eu acho que é lógico. Não, calma. Isto é difícil para mim. Esta parte que eu disse, que ele prefere morrer para salvar, sim. Uhum. E agora baralhei-me todo. Bem, mas Esquece isso. vamos falar dos ídolos, que é para isto que nós aqui viemos. Yeah. Né? Foda. Eh, Já me baralhei todo aqui com os termos. nós fomos para aqui por causa da questão dos deuses acessíveis, né? Pronto, e eu acho que eu nunca senti essa necessidade. Eu nunca senti a necessidade de ter um deus na minha vida. Ou procurar esse Deus externamente. Bem, mas eu procurei bastante até. Não Mas estou a falar desse Deus. Quando digo Deus é no topo da hierarquia. porquê é que achas? Então, mas achas que isso é uma coisa que é inerente ao ser humano, não é? Não, Acho eu que acho que toda a gente concordarias tem, com a menos isso. que estejas muito, muito confuso. Naqueles casos que eu disse. Foi por aí que nós fomos. Portanto, o que eu diria é: tu achas que tens ou que não tens. Eu acho que tenho que ser eu próprio. Pois é isso. Tipo Guita. Pois é isso que eu estou a dizer. Se calhar nunca sentisse essa necessidade de ver isso nos outros, por consciente ou inconscientemente, tinhas em ti. E eu não estou a dizer isso, não estou a personalizar em ti. Eu também tenho isso, certamente. Nós próprios, né, olhamos sempre para nós como o herói da nossa própria história. Pois, olha, outra questão. Porque eu não acho isso. De ti mesmo. Yeah, eu acho que tenho. És um Deus mau. Não, eu não sou um Deus mau. Eu acho que tenho muitas falhas e cometi muitos erros. Sim, mas isso não quer dizer que não sejas o herói da tua própria história. Nem que Não- seja naquele sentido não sei se de sou. melhorar essas falhas. Não sei se sou. Há uma fase bem interessante do filme que é toda a gente. Ninguém se acha uma má pessoa. E depois o gajo diz: mas eu também não me acho uma boa pessoa. Que é um bocadinho isso que tu estás a dizer. Uhum. E isso eu concordo totalmente. Eu concordo com essa Concordaria, frase. sim, concordaria. Mas ainda assim diria que toda a gente olha para. Toda a gente vive no meio de uma narrativa, de uma história, digamos assim. E normalmente a personagem principal é o self, é o próprio eu. Uhum. É isso que eu quero dizer com o herói da tua própria Então, história. A tua personagem principal és tu? Porque a minha, eu sou. Eu diria assim: a personagem principal do Naruto é o Naruto, Estás-me a perguntar? mas há Ah, personagens mais Não estás. não estou. Mas há personagens mais importantes que o Naruto. Portanto, principal e importante são coisas diferentes. Eu diria que a personagem principal da minha história sou eu, mas há outras personagens Mais mais importantes. importantes. Acho que é justo. Yeah. Então, e o que é que achas das pessoas que a personagem mais importante é a Lady Gaga? Estou a perguntar, é uma pergunta legítima. Tinha que perceber o. Mas tu Tinha- de certeza conheces pessoas assim, não é? Sim. Tinha que perceber melhor o contexto dessa pessoa. Eu há uns tempos vi também tipo uma miúda qualquer que foi tipo a todos os concertos de um rapper.
Tipo, todos que ele deu num ano, ela foi a todos. Certo? Então eu posso Não voltar. consigo compreender. Sim. Eu posso voltar um bocadinho mais para a minha experiência também e tu para tentares me compreender a mim, se quiseres. Eu tenho um artista que eu Olha, gosto espera. bastante. Nós não vimos aquilo continuar a gravar. Tá a gravar, vou lá ver. Tu pausa técnica. Tá? Boa. Está tudo a gravar. Tudo ok. Eu tenho um artista que eu gosto bastante. Então, sei lá, vou a alguns. Um artista, um músico. E vou a alguns concertos. Sei lá, sou capaz de ir a 7, 8 concertos por ano, uma coisa assim. Em Uhum. média. E nesses concertos que eu vou, ainda são alguns, 7 ou 8, e dá para ver algumas coisas. E percebi que existem essas pessoas que vão a todos. São tipo as pessoas que estão na fila da frente e vão a todos os concertos. É isso que tu estás a dizer. Não consigo portanto, compreender. Não, eu também não consigo compreender, mas eu acho que ficaria. E daí de eu dizer, teria que perceber o contexto. E vou ser totalmente sincero também que se lixe. Eu acho que a maior parte das pessoas é por falta de sensatez. Uhum. Há ali qualquer coisa que o Tico e o Teco não bate bem. E digo mesmo assim. Sim, é uma, Mas- é uma externalização muito grande acho eu, dos sonhos das pessoas e do que elas É um querem. outsourcing da felicidade. Yeah, não sei o quê. yeah, perfeito, acho que é um outsourcing da felicidade. Yeah. Mas, ainda assim, se calhar por eu estar mais neste meio termo dessa admiração e de ir a 7, 8 concertos por ano também. E volta ou não volta, gostar-me de relembrar da sensação de estar a admirar ao vivo aquilo que quero admirar. Não te esqueças do que é que vais Uhum. dizer. Porquê é que gostas de ir a tantos concertos? Do mesmo artista? Porque não vai, não volta. E há sempre coisas diferentes. Porque é que gosto de ir? Às vezes é só por uma cena temporal. Aprendi isto no mundo dos negócios. Olha, que muitas vezes tu vais a um evento não é para teres uma aprendizagem nova, é para te revigorares energeticamente para continuares na missão. E Ok. às vezes é só por esse salto temporal. Imagina, estou há 7, 8 meses sair a um concerto e apetece-me ir a um concerto. E vou. Quer ter outra vez essa sensação de bem-estar. Ok, mas é prazeroso para É a ti, mesma não coisa. É a mesma Só coisa. por Sim, é, isso. prazer, é por uma questão de prazer. Pois. É a mesma coisa quando vou ao cinema. Tipo, vou ao cinema várias vezes. É Sim, uma mas não questão- vais ver o mesmo filme, não é? já fiz isso. Eu também já fiz. Mas, Sim. ou seja, Mas sim, mas no artista também é igual. Às vezes há um novo álbum, ou às vezes há novas músicas, percebes? E queres, por exemplo, eu agora nesta fase, quando vou ver o mesmo artista, olha, queria ver esta música que ainda não ao vivo, que ainda não ouvi ao vivo, como é que ele toca ao vivo. E gosto, e sinto-me tranquilo com isso. E também, Pois. e agora uma coisa mais pessoal também, e isto já tem a ver com personalidade, eu sou uma pessoa mesmo assim, quase toda a minha vida. Não sei bem porquê, mas por exemplo, na alimentação, eu sou uma pessoa que muito facilmente come sempre a mesma coisa. Ok. Eu consigo estar durante um longo período de tempo, tipo 6 meses, sempre a comer arroz e ovos. todos os dias. Todos os dias. Isso é incrível. No caso da dieta faz-me bem, dá-me gains. Mas eu comecei a reconhecer esses padrões em várias coisas da vida. E Uhum. daí talvez possa chegar. Acho que pode ter a ver com personalidade, não sei. Se calhar tenho que ir a um concerto. Olha, fica aqui o desafio. A dica que eu te dou, Vou a um já que concerto. tu estavas a falar Ok. sobre isso, pelo menos a minha experiência é: eu não gosto de concertos grandes. Ou seja, Uhum. Altice Arena, festivais de Rock in Rio de 80 mil pessoas, ou whatever, a experiência não é igual a tu teres um Isso concerto é horrível. de 3, 2 mil. Nos concertos que eu fui foi 2 mil, 3 mil pessoas. Ok. Portanto, a dica que eu te dava era: não vais para os big ones. Como é que encontras os pequenos? Tipo, esses grandes artistas. Imagina, cá em Eles Portugal- vão a esses pequenos, não é? Sim. Vão? Ou então encontrares o artista numa fase ainda inicial. É preciso ter sorte e timing. Mas, por exemplo, imagina, um Ed Sheeran já não vais conseguir ver sem ser Impossível, nesses né? palcos, não é? Yeah. Mas, por exemplo, cá em Portugal, tu que sabes quais é que são os concertos grandes e pequenos. Imagina, vais a um CCB, é um concerto de 2 ou 3 mil pessoas. Sabes o tamanho das salas, literalmente. Ok. Vais a um Altice Arena, são 10 mil. São 10 mil só. Acho que sim. Achei que Podem era mais. checar isso, não tenho a certeza, Acho mas que acho que é era 10 mil. Olha, eu fui a um concerto na minha vida. Foi de quem? Foi de quem? Rui Veloso. No campo pequeno. Ok. Foi num lugar sentado. E gostei. Mas foi num Ok. lugar sentado e pronto. É mais tranquilo. Sim. Mas pronto, nunca senti vontade nenhuma de voltar. Mas há pouco estávamos a falar sobre a cena do ao vivo e a cena de estúdio. E a minha sensação com o ao vivo é que transmite melhor a realidade, a verdade. E por algum motivo em particular, eu prefiro isso. Sim, acho E aliás, prefiro isso às vezes não é pela parte técnica. Eu às vezes estou num concerto ou estou num espetáculo e assim, o som não está Falhou aqui perfeito. um bocadinho, né? Já, não está perfeito.
E depois vou para casa e comento isso com as pessoas que foram comigo ao concerto. E se calhar perguntaste, preferiste ouvir aquela música tecnicamente a versão estúdio com fones ou naquele concerto? Eu vou dizer, prefiro ouvir no estúdio. Ainda assim, por algum motivo em particular, eu gosto de ir aos concertos ou aos espetáculos porque transmite mais a sensação de verdade e realidade do que uma gravação. Pronto, acho isso incrível e acho até saudável. O porquê deste podcast hoje é pessoas que vão ver o concerto da Taylor Swift e ela sai, tipo, entra no palco e as pessoas começam a chorar. Epá, não consigo compreender. Olha, então eu digo Não consigo compreender. Mas eu digo tuma. Às vezes, nem tudo o que parece é. Ou seja, eu reconheço o que estás a dizer e há pouco ainda disse que muitas vezes é só uma falta de sensatez. Uhum. Mas por outro lado, eu digo, mas que tinha que perceber o contexto. Isto Claro, porquê? sim. E vou dizer aqui, não tenho problema nenhum. Sabes aquilo que nós já falámos sobre a masculinidade? Vê lá se esta masculinidade é saudável. Eu estive num concerto de Diogo Pissarra Uhum. e chorei baba e ranho. Ok. Agora tu perguntas, foi porque ele saiu e viste os lindos cabelos dele, não sei o quê. Pá, não. Mas Nem- foi porque... Nem foi o primeiro, imagino. Não. Foi por vários fatores. Um deles é porque estava bêbado. Foi na viagem de finalistas, em Punta. Estava bêbado, então, portanto, acho que deve ter ajudado. De certeza. Mas mais importante do que isso, outro foi porque era um novo álbum, músicas que eu ainda não tinha visto ao vivo, então se calhar bateu de uma maneira diferente, tipo coisas novas, sensações novas juntamente com o estar bêbado. Isto em termos de sensações biológicas, digamos assim. Certo. Mas depois, claramente, porque estava num período da minha vida um bocado sombrio e as letras em particular daquela música ou daquele conjunto de músicas tocou-me de uma determinada maneira que me fez chorar. E um episódio engraçado desse concerto foi, eu estava lá a chorar, imagina um gajo de 18 anos na viagem de finalistas, sem camisola, e ele ia chorar. E houve uns gajos ao meu lado, estavam tipo a gozar, estavam tipo a dizer segredinhos e a gozar. Uhum. Pronto, e tu conheces-me, eu não sou uma pessoa violenta, mas também não sou um anjinho. E assim mal com álcool. Mas não aconteceu nada, atenção, não sou uma pessoa violenta, atenção. Mas o que eu tipo, Tipo, fiz foi, imaginei eu a chorar e dizer assim, olha, mas vocês têm algum problema, estás a ver? Assim. Portanto, o que eu diria é quando tu olhas para essa rapariga que está a chorar, perguntar-lhe pelo menos, olha, mas está tudo bem? Tens razão. E agora. Mas pronto, eu. Dei uma grande volta só para tipo, Não, mas às vezes é preciso ver o contexto. 100%, é sempre preciso ver o contexto. O meu problema é quando o contexto não se adequa à realidade. E eu acho que existe casos assim, e são esses casos que eu não entendo. Esse caso eu entendo, e outros contextos eu entenderia com certeza. Mas imagina, eu agora quando tive a capacidade de me exprimir e dizer assim, estava a passar por um período sombrio na minha vida. Uhum. Mas tu também não sabes o que é. Podia ser, tenho uma unha encravada no pé. Não interessa, mas se é sombrio para ti, isso é que interessa. Não é? Pronto, é isso. Pode ser Mas a morte do pássaro, do Pois, periquito. mas é isso que é essa cena que é muito difícil quantificar, porque para essa rapariga se calhar é válido estar a Claro que chorar sim. e não há mal nenhum. Claro que sim, mas eu acho que existem contextos onde o contexto é só a pessoa aparecer. Estás a ver? Sim, E que eu é acho, uma emoção e não sei. pá, pois, eu acho que É estranho, eu também acho que é eu estranho. podia ouvir um cantor todos os dias, músicas todos os dias em loop, com as letras que pareciam que eram escritas para mim, e eu não conseguiria fazer isso. Pá, mas isto pode ter a ver com traços de personalidade, com, por exemplo, eu por algum motivo em particular, Mas espera, eu tenho uma tatuagem por causa de um artista. Considerarias isso idolatria? sim, mas não é no sentido de idolatria como pejorativo, Pronto, percebes? mas eu não faço questão nenhuma de ir a um concerto dele. Tipo, eu mais depressa Tatuaste na tua pele que meto fica a para minha sempre. pele do que um concerto. Qual é que é a tatuagem? Queres mostrar? Não vale a pena? Não deve dar para ver na câmara. Esta aqui. Não, mostrar-me a mim. Eles que se lixem. Não sei onde está. Esta. É de qual artista, queres dizer? Alan Halloween. Ah. A bruxa. Mas admiras-o enquanto rapper, enquanto Admiro, lyricista? sim. Eu tenho faróis. Não é? Pronto, é Mas, ou seja, eu não abdicaria do meu bem-estar para ir ver o Halloween, para estar mais perto do Halloween. Mais depressa eu tatuo o Halloween do que me desloco e gasto dinheiro e vou para o meio de uma multidão. Mas depende de como é que tu defines bem-estar. Tipo, a dor da tatuagem é bem-estar. Estás ali alguns eu tô- segundos com dor. Estou a dizer para mim, né? Para mim, o preço que eu tenho que pagar para ir ver o Halloween, para estar mais perto fisicamente do Halloween, não compensa aquilo que eu gosto dele. Tipo, Sim. não paga aquilo que eu gosto dele. Pronto, mas isso já tem a ver com aquela cena que disseste dos concertos que ainda não foste a muitos. Se calhar ainda não tiveste a sensação
Talvez. de ter um concerto que te impacte mesmo bué e tipo, depois tu queres repetir essa experiência. É quase como um vício até. É quase como um... Agora Vais à também, procura de prazer. agora também não posso, porque ele já não dá concertos. Eu fui a um... Mas não, e não sei. dentro daquilo dos concertos de 2, 3 mil pessoas, eu fui a um concerto em Paris do Benson Boone, que era um Nem artista que estava agora... Conhece aquele que canta... sei quem é. Sabes. De certeza que sabes. Agora ele está bem na berra. Conheces algumas músicas que estou a passar na rádio. Ok. E foi 2, 3 mil pessoas e foi tipo um concerto mesmo assim. Tracas, saí de lá e tipo, parecia escrito no filme, meu. Foi tudo perfeito. E depois essa sensação dá-te a sensação de quereres ir a mais concertos e Isso é de pessoas incrível, novas. Olha, uma coisa que acho que é muito fácil transmitir aqui às pessoas. Há pouco tempo fui a um stand-up. Fui um stand-up comedy do Carlos Coutinho de Vilhena. E o stand-up é um exemplo prático do que eu estou a tentar transmitir. Tu vais a um stand-up, riste. Hum. Pronto. Se ele for bom, né? Espero que sim, não é? Acho que esse é o objetivo. Essa sensação do riso, tu vais à procura depois disso outra vez. Por isso é que voltamos ao espetáculo stand-up. Certo? E a mesma coisa. Tu vais ver o mesmo stand-up comedian. Vais à Sim, mas eu aí é material entendo. diferente. Eu não é? entendo. Mas não entendo é tu ir ver um stand-up comedian e começares a chorar quando ele entrar no palco. Pá, eu não consigo. E acho que depende do contexto. Pá, sim, Depende do claro, contexto. mas acho que 90% dos contextos pronto, não se aplica. Sim. Eu aí concordo contigo. Muitas vezes é falta de sensatez, mas Acho que é falta de muito resumidamente este podcast é falta de sensatez, externalização da felicidade ou outsourcing da felicidade, como tu disseste, acho que é um excelente termo, e a propensão a venerar deuses. Acho que é isto. está fechado? Para mim está fechado. Bora lá. Um abraço. Tchau. Na 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 na. Black hole, zet on a tree, black hole. Acordo, dream, black